Lilian Calçados, ser feliz custa pouco. Apresenta Biografias de Nossa Gente. Amigos do Canal 10, a nossa saudação, estamos chegando com mais um Biografias de Nossa Gente. Hoje estou recebendo aqui nos cenários da Atual TV o empresário Nediro Modanese, nosso conhecidíssimo Peninha, e já já nós vamos conversar com ele aqui no Canal 10. Um instantinho só. Ser feliz, alto astral, energia que contagia. Vem, 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 vem curtir a alegria das coisas simples da vida. Lileão é assim, é amor, é vida e corpo, presente pra mim e pra você. Um toque de fantasia. Ser feliz custa pouco. Lileão Calçados. Novidade e todas as tendências, texturas, cores, transparências. escolher o detalhe final. Tradição no mercado tem o toque ideal. Parcianelo Acabamentos é beleza, é um show de lugar. Parcianelo Acabamentos, traga os seus sonhos pra cá. Guarani, 840 Pato Branco. O melhor negócio você faz com a FIPAL. Toda a linha Fiat com taxas especiais e condições facilitadas de pagamento. Trabalhamos também com seminovos multimarcas, revisados com procedência e garantia da concessionária. Veículos novos e seminovos é com a FIPAL, a sua concessionária Fiat em Pato Branco, na Tupi Baixada Industrial. Fone 2101-7700. Estamos de volta com você, sempre na força da Lilian Calçados, onde ser feliz custa pouco. Hoje vou conversar com meu amigo Nediro Modanese, intimamente Peninha. Bem-vindo, Peninha, aqui à Atual TV. Vamos falar um pouquinho da sua vida. Você que é um empresário do meio da comunicação, mas conhecido no Sudoeste como radialista, né, Peninha? Bem-vindo. Muito obrigado, tio Ita. A gente tem alguma coisa em comum e ao longo de 36 anos, 6 meses e 17 dias, nós estivemos diante de microfones e levando sempre uma mensagem de otimismo, de esperança para os ouvintes. Uma carreira que começou lá nos longínquos anos de 1975, quando fui içado, fui guinchado do volante de um caminhão para uma emissora de rádio que eu sequer conhecia. Você deu essa transformação na sua vida lá atrás, mas você é de Santa Catarina, sua cidade natural? Eu sou natural de São José do Cedro, uma Cedro. cidade próxima daqui, dista aí a 140, 150 quilômetros. Mas como naquela época não havia cartório e comarca na cidade, eu fui registrado em Dionísio Cerqueira. Então, oficialmente, eu sou natural de Dionísio Cerqueira. A família Modanese, você me contou essa história uma vez, era Modanese, como é que é a história da tua família? Os meus avós são egressos da Itália, eles são naturais lá de Mansuê, nordeste da Itália, uma região, diferentemente do Brasil, é a região mais rica, mais próspera e mais bonita da Itália. E formada por cidades pequenas, municípios pequenos, porém, além da agricultura forte lá, bem industrializada. Então, vieram para o Brasil, levaram 6 meses de navio para chegar ao Brasil, e aqui chegando, eles trouxeram o sobrenome de Modanese, com M de mãe. E chegando aqui, alguns foram registrados como Bodanese, que é o caso aqui de Pato Branco, do Rui e do Rude, que são por demais conhecidos, né?
Inclusive o Rude escreveu um livro, melhor, o Rui escreveu um livro, onde ele escreve, a capa, o título é Família Modanese, e embaixo Bodanese. Correto é Modanese. Foi ali essa transformação. Eles vieram parar no Rio Grande do Sul, naquela região de Veranópolis, Nova Bassano, Nova Araçá e tal. E de lá, de carroça, nos anos de 1952, eles vieram para Santa Catarina. O oeste catarinense. O extremo oeste catarinense, na verdade. E ali fincaram os pés, né? Sim. E o nome da cidade de São José do Cedro deve-se a um cedro, uma árvore frondosa que havia, onde eles, os boiadeiros especialmente, os passantes da época, eles se hospedavam, eles ficavam ali, eles acampavam à noite nos pés daquela árvore. E São José foi uma estátua que foi construída no município e deu o seu nome. Daí São José. São José do Cedro. E casualmente o meu pai também era José. Era José. E você nasceu ali e tal, passou a infância em... Até que idade você morou ali, Peninha? Eu morei até os 19 anos, 20 anos em São José do Cedro. São José do Cedro. Foi quando... Ali você já começou a trabalhar em rádio ou ali você era... Foi ali. Teve uma história que você começou a trabalhar na prefeitura, né? Não, nós éramos agricultores, meu pai faleceu com 49 anos, eu tinha 10... jovem, né? Não havia muitos recursos médicos na época e ele foi acometido de uma úlcera e tal, e veio a complicar o quadro dele, e ele foi operado, e aconteceu um fato extraordinário, não sei o que aconteceu lá, mas enfim, ele 40 dias depois faleceu. Puxa. E eu tinha 10 anos na época. Então, menino, né? E nós tínhamos propriedades rurais. Tá. Nós engordávamos suínos na época. A gente dizia, somos criador de porco. Porco mesmo. Exato. Então, o tempo era forte, né? Exato. E era muito carente de tudo na agricultura, sabe? Eu sou do tempo de debulhar milho à mão, sabe? Para tratar os suínos. E carregar cesto de milho nas costas, entende? Com 10 anos eu perdi meu pai. Eu fui obrigado, apesar de ser uma família de 8 filhos, e uma coisa bem sui generis, né? O mais velho é um homem, depois uma mulher, cada 2 anos vinha um, sabe? Somos em 8, então é um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Deu bem certinho assim. E a cada 2 anos, então é fácil de saber a idade dos... Tem o casalzinho, como diziam, né? Tem o casalzinho. E eu sou o mais novo dos homens, e aí sobrou eu e uma irmã minha só para a lavoura, porque os demais saíram tudo, foram buscar outras atividades e tal. Então foi muito sofrida a minha infância. Até os 14 anos a gente... Morou no interior? A gente morava na cidade, mas tinha as propriedades próximas da cidade. Aí com 14 anos de idade eu fui, olha só, cara, eu fui recolher produtos agrícolas no interior. Carregava milho, soja, feijão, para vender? Suínos, não, porque tinha uma empresa lá que compra e vende cereais e suínos e tal. E eu fui trabalhar, e esse camarada veio ser o meu primeiro patrão e hoje meu atual cunhado. Quer dizer, então, assim, são coisas de família, cidade pequena, né? Sim. E com 14 anos eu então fui trabalhar com ele, aos 16 eu fui trabalhar numa indústria, meu sonho era ser torneiro mecânico. E aí arrumei emprego numa indústria chamada ISMA, Indústria Schneider Máquinas Agrícolas Limitada, que fabricava trilhadeira, que era a máquina top da época, né? Para agricultura. Trilhadeira. Quem tinha uma trilhadeira era o cara. Era colono forte. Sim, era o cara. E aí eu queria ser torneiro mecânico, mas os camaradas me colocaram fazer rosca, sabe? Tava eu lá o dia todo fazendo rosca. Mas eu não entendia, jovem ainda, não entendia, e nunca ninguém me disse que eu teria que passar por esse processo para conhecer as bitolas, o tipo de rosca, se esquerda ou direita, se tinha que subir a escada, né? Claro, para chegar lá. Daí eu falei, não é isso que eu quero e tal. E aí eu fui ser motorista particular do prefeito.
Mas ainda Era não tinha vizinho. idade. Não tinha, eu tinha 17 anos, entendeu? Mas aquele tempo era mais tranquilo, Não tinha né? carteira de motorista, não tinha nada. E o prefeito era meu vizinho, e como era então tido o município de fronteira, o prefeito não era eleito democraticamente pelo voto. O prefeito, ele era escolhido pelo presidente da República. Tempo da ditadura, né? Exato. Claro, com uma indicação do governador do estado. E esse prefeito era meu vizinho e eu fui convidado a ser motorista particular dele, porque era um camarada muito atuante, ele não parava, ele girava e tal, então ele precisava de um motorista. Só que aí eu fiquei uns meses com ele aí, não aguentei o rojão, porque o alemão era muito... Andava muito. Ele andava demais, sabe? Aí eu falei, não, é o seguinte, me joga no outro lado aí. Falei, eu quero a boleia do caminhão. Lá fui eu. E tu sabia dirigir bem? Sim, eu comecei com 11 anos, né? Sim, sempre era metido. outro tempo, né? Nossa. Lá eu tinha um cunhado que tinha um Jeep e eu lavava o Jeep de graça para ele para poder dar uma dirigida. Aí o prefeito remanejou e te colocou O prefeito me jogou lá caminhão. para o departamento de obras e viação. Lá fui eu. Motorista de caminhão. Motorista de caminhão, caçamba. Caçamba. Daí, como eu estava no departamento de obras e viação ali, hoje é urbanismo, interior, Sim, hoje é sim, dividido, sim, né? Mas naquela época a gente fazia tudo, né? Cidade, interior e tal. Aí eu comecei a pegar também reta escavadeira, que era lançamento também, era novidade. difícil Aquelas Yali 500, aquelas carregadeiras articuladas, sabe? Trator, Caterpillar, D14. Trabalhava no maquinário ali da prefeitura. Eu me divertia. E trabalhou um tempo ali e tal, tratorista, motorista, de tudo. E aconteceu que o seguinte, naquela época tinha 3 irmãos que tinham 3 postos de combustíveis na cidade. E cada um tinha uma bandeira. E naquela época não é que nem hoje, que hoje uma distribuidora abastece Petrobras, Shell, Texaco, entendeu? Tudo. Naquela época se carregava em cada companhia. E aí tinha o filho de um proprietário que viajava sem carteira também, só no peito. E eu já tinha carteira, então até então eu fiz a carteira e fiz a carteira C da época, né? Fez a que era top, a top, ali, né? Já comecei tudo. Comecei forte. Comecei por cima. E aí esse meu amigo que viajava puxando combustível para os irmãos, para o pai, para os irmãos, para o tio dele, ele foi pego 2, 3 vezes sem carteira, já não podia mais viajar. Sim. E daí o prefeito me emprestou para os caras para fazer e o filho de um deles foi trabalhar no meu lugar. A gente trocou de posição. Aí eu fui puxar combustível, sabe? Saía de casa no domingo à tarde com um caminhão, fazia uma viagem para Lages, trazia combustível, soltava aquele caminhão, já pegava outro que estava prontinho, viajava para Porto Alegre, em Canoas ali, descarregava madeira e levava madeira e trazia combustível. E como é que era, só uma curiosidade, das estradas naquele tempo? De São Miguel do Oeste para frente, a gente tinha asfalto para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E de Pato Branco para Curitiba, porque daí na quinta-feira à noite eu chegava com a carga de Porto Alegre, de Canoas no caso, e pegava um caminhão já pronto. Naquela época era uma brejeira 1519, era lançamento, mas pensa num caminhão ruim, velho. Pelo na perna não tinha, porque de tanto que esquentava, né, na cabine. E daí eu fazia uma viagem para Curitiba. Então eu vinha pegar asfalto aqui em Pato Branco, sabe? Nesse posto aqui, próximo à Polícia Rodoviária, ali terminava o asfalto, ou ali começava, sabe, em direção a Curitiba. Eu dormia algumas vezes atolado, porque saía do asfalto e não conseguia chegar naquele posto que tinha ali, né? O barro, né? Chuva e confusão. E eu estava nessa vida, nessa função, quando uma bela noite eu antecipei uma viagem e cheguei em casa e encontrei um garoto lá, um rapaz, um barbudo, magrinho, pensionista da minha mãe, porque a minha mãe já estava sozinha, só estávamos eu e ela em casa, e esse camarada, a minha mãe alugou um quarto para ele. Aí eu comecei a conversar, eu não conhecia ele, comecei a conversar com ele. Não, eu sou Carlos Roberto Silveira Ramos, eu vim para compor o quadro de locutores, eu sou jornalista e tal, aqui da rádio. Estava abrindo naquela época, em 1975,
a Rádio Integração do Oeste Limitado, em São José do Cedro, minha cidade, que é um dos prefixos mais bonitos que eu acho até hoje, ZYJ 737. 737. E daí, na sequência, já veio aqueles Boeings, né? 737. Ficou, combinou, né? E, sabe? Então, até tem uma passagem bacana de um irmão meu que era taxista e num baile do interior lá, ele foi dançar com uma menina que estava afim de mim. Daí, você é irmão do Nediro? Você é irmão do Peninha? Sim. Ah, bacana, eu gosto dele, trabalho na rádio e tal. Meu irmão falou assim, grande coisa, para dizer ZYJ 737. Aí... Invídia, diz o italiano, invídia. Tá certo. Ali você teve contato com o primeiro... Então, tomando um Campari, que era a bebida da época, né? E ele me convidou para no dia seguinte conhecer a rádio. Era um sábado de manhã, eu fui lá, conheci a rádio e ele... Até então tu nunca tinha entrado no Nunca tinha visto uma rádio por dentro. E aí ele me mandou sentar no estúdio principal, porque a rádio estava em caráter experimental ainda. E ele me entregou 3 laudas, né? 3 páginas com Nascimento, Vida e Morte de JK, Juscelino Kubitschek. Ele falou, leia para mim, só para eu... Só para ter uma noção. Deixa eu... Como é que você lê, como é que você fala? E eu era muito bom de leitura, porque naquela época o nosso grande lance era ler aqueles gibi faroeste. Gibi, né? Nossa, eu ia para a porta do cinema, cambiar, sabe, permutar com a galera, aqueles gibis e tal. Então eu era muito bom de leitura, sempre fui muito bom de leitura. E aí eu cometi 3 tropeços só Tudo que ele deu, na leitura do Nascimento, Vida e Morte de JK. E aí ele me chamou para a sala do diretor, que estava ali, e fez uma proposta que foi tentadora. Eu sempre digo que eu larguei o caminhão na segunda, mas entrei no rádio no sábado. Então, entrei primeiro para o rádio para depois largar o caminhão. E uma proposta tentadora, triplicando meu salário e coisa. Nossa! E lá fui eu. Eu nunca esqueço, no dia 1º de outubro de 1975, eles abriram a porta do estúdio e... Vai lá, meu amigo. Me deram um pé no traseiro e falaram, se vira aí, ó, você tem agora 2 horas ao seu encargo. Faça o programa. Amigo, não foi fácil, cara. Aquilo engasgava, sabe? Gaguejava e tal. Mas, enfim, fui dando conta. E fui indo. Naquela época nós não tínhamos telefone, não tinha unidade móvel para você fazer uma reportagem de rua, uma externa. Então, lá ia eu com um gravador Philips, do tamanho de um rádio, mais ou menos, entrevistando mecânico debaixo de caminhão, vendedora de loja, as pessoas na rua, sabe? E esse Carlos Roberto Silveira Ramos, que eu apelidei de Piazinho, porque ele era muito fantástico, sabe? Todo dia ele tinha uma nova. Ele era quem me dava a pauta e me motivava e me dizia... Coordenava ali, né? Exato. E aí, ele sempre me dizia, olha, dentro do rádio tem várias funções, várias atividades, mas para você entrar numa rádio grande, você tem que ser redator. Para quem tinha largado do volante de um caminhão e tal... A máquina de escrever foi Sim, era... Foi um sacrifício. Então o que eu fazia? À noite eu ia lá para a emissora, eu compilava as matérias que ele redigia durante o dia. Ele tinha uma facilidade enorme para redigir matérias, que ele ficava conversando com você e datilografando. Não olhava, né? Sabe? Ele extraía da máquina em torno de uma lauda a cada 2 minutos. Era coisa fantástica de ver, né? O cara que era bom naquilo, né? E assim, e de uma perfeição, o camarada realmente era um profissional. E foi com ele que eu fui me moldando e tal. Ali você, então, na tua juventude, ali, 20 e poucos anos, entrou pro 20 rádio? anos. 20 anos. E você permaneceu tempo lá em São José do Cedro? Daí eu fiquei 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, eu acho. Mas daí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que sair em busca de algo maior. E foi assim que eu coloquei a mala dentro do carro, um Fusca na época, que era o carro... Na época, hein? Era bom, era o carro. Quem conseguia comprar um Fusca, sabe?
o Fusquinha 69, lindo, maravilhoso. Coloquei a mala dentro do carro e falei para minha mãe, eu vou em busca de um lugar melhor. E saí, fui parar em Foz do Iguaçu. Lá eu trabalhei na Rádio Clube alguns meses. Daí saí, falei, não, vamos embora, vamos mais. Porque naquela época, radialista era chamado de mochileiro. Chegar um tempo... Ficava 6 meses numa cidade, ia para outra. E aonde você chegava tinha emprego. Por quê? Porque eu aprendi efetivamente aquilo que o Roberto me falou. A porta de entrada do rádio realmente não é só o microfone, é a redação. Aquele tempo se usava muito, né? Só para jornalismo. Produzia, né? Trabalhava muito para produzir um jornal. Para você ter meia hora de notícias ao meio-dia, que era o jornal... Rádio Jornal, você trabalhava 4 horas. Então, aonde eu chegava, eu dizia, eu sou redator, tinha emprego. E locutor. E também fazia pista, né, nas jornadas esportivas. Eu saí de Foz do Iguaçu, eram mais 6 da manhã, cheguei em Matelândia, que é uma cidade próxima ali. 20 para as 8, o diretor da rádio chegou, conversei com ele, às 8 horas entrei no ar. Já vem aqui. Sim. Era rápido. Trabalhei até o meio-dia, daí fui almoçar, só atravessei a rodovia, fui almoçar. E de tarde entrei para o estúdio às 2 da tarde, saí às 5. Mas às 5 horas eu fui para a janela da rádio, assim, olhei e falei, Matelândia? Mas, o que estou fazendo aqui? Fui lá, seu Mário, veja a minha diária que eu estou indo. Diz o gaúcho, estou me bandeando a lacria. E saí, fui parar em Clevelândia. Veio pra cá daí? Sim, Clevelândia estava abrindo uma rádio na época. Rádio Luz? A Rádio Luz. Rádio Luz, né? 21 de setembro, abertura. Dos padres também. Né? Era o padre Abramo Franklin. E dia 21 de setembro, dia de Tiradentes, né? É isso. Foi que a rádio entrou no ar e eu era o locutor, só tinha um locutor, era eu. Era você, entrou a rádio ali? E aí dali eu fui para Xanxerê, de Xanxerê eu fui para Marmeleiro, fui para Chapecó, para Marmeleiro. E em Marmeleiro, em 1979, a gente abriu também a rádio, da época era a Rádio Cultura, hoje é Cristal. E dali eu fui convidado pelo diretor da época da Rádio Educadora, de Francisco Beltrão, sou Domingos Bertagnoli em memória, foi meu segundo pai, um ser humano fantástico. Não entendia muito de direção, de administração, mas ele tecnicamente era show. Ele era companheiro do Lima, aqui de Pato Branco, eu vinha muito para cá consertar equipamentos, inclusive. E esse camarada foi quem me deu emprego na Rádio Educadora, aonde eu entrei dia 13 de março de 1980 e no dia 26 de março de 2009 eu me aposentei como radialista. Aí eu cheguei e entreguei o tempo todo no mesmo grupo? 30 anos no mesmo grupo. Puxa, aí abriu, acho que na década de 90 ou antes, um pouco a FM do grupo, né? A Continental. A Continental nós inauguramos ela 3 anos depois da AM. Foi logo então? Quando eu cheguei na Educadora, a Rádio Educadora tinha 7 meses de vida. Em 80 então? Em 80. E daí em 83 é que... já abriu logo então, a FM. Você trabalhava nas duas, né, Peninha? Daí, claro, o grupo era o mesmo, da Educadora e da Continental. E aí eu fazia de manhã, eu fui o precursor, porque até então, FM, só tocava pop rock. Entendeu? Quando a Continental entrou no ar, inclusive, ela entrou... conquistando uma faixa de ouvintes seleta, porque só tocava pop rock. Acho que foi a primeira FM lá, né? Foi a primeira, não, foi a segunda. Assim, a Princesa ali, que hoje é super jovem, entrou uns 3 meses antes. Foi junto? Sabe? Foi praticamente ao mesmo tempo que as duas, que a cidade ganhou duas FMs. Então tinha 2 AMs e entrou mais 2 FMs. E aí, como o quadro era reduzido e tal, e fazia programa... o diretor da época, ele motivava a gente, sempre, claro, com
poupudos salários, porque para a época, amigo, 14 salários mínimos por mês era, Se ganhava bem, então. era salário. É. Aí então ele já fazia o seguinte: você vai ter um acúmulo de função, você vai fazer um horário na FM também. Então eu fui o precursor do sertanejo em FM, das 7 às 10. Na verdade eu tocava das 7 às 8h30, nativismo e músicas campeiras, né? Sim. Gaúchas. E das 7h30 às 9 eu tocava sertanejo. Certo. Sabe? Não, das 7 às 8h30 era gaúcho e das 8h30 às 10 sertanejo. E aí eu fazia as duas. E de à manhã, tarde à tarde voltava para o AM. E paralelo a isso também, o diretor sempre ocupava, pelo menos a mim, né, para outros departamentos dentro da emissora, como jornalismo, no departamento comercial, depois departamento de vendas. E então a gente dedicava o dia inteiro para a rádio, para a emissora. Trabalhava-se exclusivamente. Exatamente, era dedicação absoluta. Também, né? Ali foi a tua base, então? Foi. E ele também tinha, assim, um lado de pai, sabe, com nós. Tanto que a equipe permaneceu por mais de 23 anos sem mexer. Nossa, a mesma equipe? Sim. Que coisa, até inédito, né? Sim, não, era... E daí o que ele fazia? Ele chegava, motivava, o seguinte, ó, eu vou te dar 2 horas semanais, o que você faturar é seu, mas você também tem que fazer isso. Pá, quem é que não faria? Veste a camisa mesmo. Vestia a camisa. Não, E daí surgiu mais uma ideia de um colega lá, nos finais de semana, a gente aproveitar o rádio para interagir com as comunidades do interior. Então a gente pegava uma Brasília velha e ia animar a festa no interior. E assim a gente foi interagindo com as comunidades e conhecendo as pessoas. Ficando popular e saindo dentro do estúdio, né? Você imagina, Itamar, o município de Francisco Beltrão, na época, tinha 75% da população na zona rural. Hoje é o inverso, exatamente o inverso. Ao contrário. Tem 25 na zona rural e 75 na zona urbana, no perímetro urbano. Teve essa transformação, né? Exato, a cidade foi se industrializando e tal. Então, a gente conheceu e conhece praticamente a população ali, toda. Né? Nossa, sabe? Mas é uma vida, né? São Sim. 30 anos. E daí, à noite também, eu fazia cobertura na Câmara de Vereadores, conhecia as autoridades. Agora, o radialista, né, como você está falando que esse trabalho que você fazia, você realmente é uma pessoa muito atuante, né? Que você vai lá falar com o prefeito e de repente está lá com uma pessoa mais humilde, né? E eu aprendi com a minha mãe, que era analfabeta, que a gente deve se colocar sempre na mesma altura das pessoas. Se você estiver conversando com um bacharel, com um juiz, você está na altura do juiz. Se você está conversando com um gari, coloque-se na posição dele, na altura dele, não tente ser mais, sabe? Nem menos. Então, hoje eu ando pelas ruas, caminhando, fazendo minha caminhada, minha atividade física, cumprimenta um, cumprimenta outro, catador de papelão. Que beleza, sabe? né? São uma pessoa muito popular. Mendigos de rua. Sobretudo em Beltrão, né, Pedro? Sim. Aí as pessoas, vendo isso, várias vezes me convidaram para ser candidato a vereador. Aí eu sempre respondia que eu gostaria de mandar. Eu poderia ser candidato a prefeito, governador, o presidente da República. Que pelo menos eu sabia. Está no executivo. Vereador, ninguém sabe para que serve, né? Nós vamos ao intervalinho comercial e já voltamos com a nossa conversa hoje com o nosso Peninha, Nedir Modanese, aqui na Atual TV. Pequenos detalhes para grandes sonhos. Sofisticata em um novo espaço, com os mais diversos modelos de puxadores para móveis e portas. Linha banho, cubas, banheiras, acessórios para o banheiro, aromatizadores e presentes com qualidade e funcionalidade.
um conceito diferenciado. Novo espaço Sofisticata, tornando a compra um momento de lazer. Rua Paraná, 548 Centro. Fone 3225-7178. Ser feliz, alto astral, energia que contagia. Vem, 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 vem curtir a alegria das coisas simples da vida. Lileão é assim, é amor, é vida e cor, presente pra mim e pra você. Um toque de fantasia. Ser feliz custa pouco. Lileão Calçados. Lojas Paraná, a mais completa, tem tudo para toda a família. Para o Dia das Crianças, inúmeras opções em calçados com brinquedos, linha masculina e feminina. Na linha adulta, nova coleção Usa Flex. Na seção esportiva, Lojas Paraná dá show de bola com as mais diversas marcas. Trabalhamos também com toda a linha gaúcha, para o peão e para a prenda. Lojas Paraná, a loja amiga de Pato Branco, na Rua Guarani, centro da cidade. Já estamos de volta com Biografias de Nossa Gente. Hoje estamos com o Peninha aqui conversando na Atual TV. Vamos falar agora, Peninha, então, a base ali toda de Beltrão. Você casou, tem família, tudo em Beltrão. Como é que foi a tua história com a nossa querida Ione? Como eu falei anteriormente, na época o radialista era tido como mochileiro e tinha pouco crédito, inclusive, nas cidades. A primeira compra que fui fazer lá em Beltrão, o camarada, quando soube que eu trabalhava numa rádio, ele virou as costas e falou: nem com 3 avalistas eu vou te vender. E porque a gente ficava, e girava muito. Sim. Eu falei: Francisco Beltrão é mais uma cidade para ficar 6 meses, né? E vamos para frente. Mas me enganei redondamente, né? Daí o coração falou mais alto. Lá eu conheci a minha atual esposa e constituí família. Tenho hoje 2 filhos, né? A Maiara com 26 anos e o Lucas com 24. E o Lucas, aliás, que acabou de ser pai também? 32 dias atrás, me dá o primeiro neto. Que beleza. E a Maiara está grávida agora de 4 meses para 5 e também vai me dar o segundo neto. Então, constituí família com a Ione, acabei criando raízes em Francisco Beltrão, e lá eu continuo residindo, mas nesse percurso todo aí, em 2001, a gente constituiu uma empresa porque o Ministério das Comunicações criou a viabilidade técnica de mais uma emissora em Francisco Beltrão, no segmento FM, e a gente montou uma empresa, eu e um amigo meu, para concorrer. Participar da licitação? Participar dessa licitação em Francisco Beltrão. Tá. Primeiramente em Francisco Beltrão. Mas no decorrer no andar da carruagem, a gente foi juntando documentos e tal. O processo ele é muito complicado, você tem que levantar dados da cidade, tudo, a viabilidade econômica. E aí surgiu a ideia: bom, olha, tem Pato Branco, tem 2 vizinhos, tem várias cidades aqui na região sudoeste, se não me engano, eram umas 10 cidades contempladas que seriam licitadas as concessões. A gente acabou participando do certame de 2 vizinhos, Pato Branco e Beltrão. E daí o processo ele é em 3 envelopes. O primeiro é documentação, o segundo é o projeto técnico e o terceiro é quanto você paga pela concessão, sabe? Não é mais indicação política como foi no passado, né? E nós acabamos saindo vitoriosos em Pato Branco. E aí... Beltrão, que era o foco... Beltrão nós perdemos a concorrência lá para o bispo da época, né? Para a Igreja Católica lá. E daí ganhamos Pato Branco no terceiro envelope, ou quanto paga, né? E aí em 2009 saiu a autorização, eu vim para Pato Branco montar o que é hoje a Viva, pertencente à Rede Alternativa de Comunicações,
e entrou no ar dia 1º de março de 2010. E eu fui o primeiro que falei. Você foi o privilegiado. Eu dei o bom dia, né? Você deu o primeiro bom dia. Verdade. Oficialmente, né? Porque até então ela vinha em caráter experimental, né? Sim. Mas a abertura da rádio foi você quem fez na época, né? Verdade. E depois a gente entrou com toda a equipe, com a galera, com o Francisco, né? Que é o meu sócio e tal, dando as boas-vindas ao E o privilégio é essa frequência que ela, por natureza, é bonita, né, Pena? 100,3. 100,3. Acertaram e tudo aí, né? Mas então vocês participaram ali, ganharam em Pato Branco, conseguiram fazer todo o processo e deram vida a essa rádio, né? Você vê que de 2001, ela entrou no ar em 2010. É muito moroso, é muito lento o processo, sabe? A parte jurídica, ela é muito complicada. E depois, quando entra a parte técnica, que sai do Ministério das Comunicações, que vai para a Anatel, que faz a fiscalização também, tem uma burocracia. E isso tudo demorou 7 anos para a gente colocar... E o outro processo, aquele de Dois Vizinhos, também... Está em andamento. Lá não abriu ainda, né? Não. Dois Vizinhos está em fase ainda... jurídica, está uma discussão no Ministério, foi parar no STJ, entendeu? Porque sempre, claro, acontece, participa do certame. Pato Branco nós tivemos 16 empresas concorrendo. Participando? Exato. Nossa. Dois Vizinhos, 15. Bastante gente, hein? Sim. Isso vem, pra você ter uma ideia, veio o Bispo Edir Macedo, veio o Gugu Liberato, veio gente de Monte Sião, Minas Gerais, participar da licitação, sabe? Não tenho nem ideia, né, mas... Eles chegam e vão jogando envelope, vão jogando proposta, sabe? Certo. Então, você tem que ser forte, você tem que ter sorte, né? Tem que ter sorte, além de tudo. Porque... Mas vocês montaram, você e o Chico, né? Nosso Chico Alérico, que é dentista em Beltrão, né? É odontólogo, né? Cirurgião odontólogo, né? Pessoa maravilhosa, também tive o privilégio de conhecê-lo. Montaram a Rádio Alternativa FM. Fala um pouquinho pra gente desse projeto Alternativa. Vocês fizeram uma rádio top ali, com equipamentos de última geração e tal. Assim, Pato Branco é uma cidade que se destaca diante das demais no sudoeste do Paraná. Não adianta a gente querer, não vamos para bairrismo, que isso não leva a nada, entendeu? Mas Pato Branco, eu conheço Pato Branco desde muito tempo e gosto muito de Pato Branco, sabe? Então, andei aqui desde 2003, quando nós saímos vencedores do certame. Eu vinha para cá, eu passava o dia inteiro rodando aqui, conversava com as pessoas e tal, e senti, por exemplo, que eu não podia chegar em Pato Branco e alugar um quarto e botar uma rádio, sabe? Então, a gente veio com uma proposta de montar tecnicamente, fisicamente, uma rádio top. Então, a gente buscou a melhor localização para antena, porque no setor de FM, o que pesa bastante, o que vale, o que manda muito é a altura, é a altitude, sabe? Nós tivemos a felicidade de encontrar um terreno próximo a Camagril, que está a 910 metros acima do nível do mar. Então a gente subiu mais 80 metros de torre. Nós somos uma altitude privilegiada, sabe? Tanto que a rádio pega em todo o sudoeste aí. Anda bastante. A rádio ela tem, inclusive, provocado aí discussões. Não, está operando acima, está modulando acima do permitido. Não, está dentro da lei. A gente está dentro das normas técnicas, dentro do que diz o projeto técnico, e a nossa felicidade é ter encontrado esse terreno nessa altitude. Então a gente montou tecnicamente uma rádio em Pato Branco com o que havia de melhor na época. Entende? Pra você ter uma ideia, processador de áudio que a Movimento havia comprado fazia 2, 3 meses, nós já lançamos a nossa rádio com gerador de estéreo top, importado, coisa, para dar qualidade. E tanto é que o resultado foi o melhor possível, né?
Verdade. Então a gente teve uma felicidade muito grande também de contratar o Mário Viapiana aqui. Mário, não pode morrer, hein? Você não pode morrer, cara. O Mário O Mário fantástico. ele é fantástico. Ele é um camarada que, além de um ser humano fabuloso, ele conhece demais tecnicamente. E ele que montou para nós a nossa rádio e conseguimos então realizar um projeto que a gente tinha em mente. Porque como locutor, como radialista, todos nós temos o sonho de um dia ter a sua emissora. Você não tem? Sim, como não? Entende? Você está hoje aqui na TV atual, mas... atual TV, mas a tua cabeça também é rádio, porque é o teu... Já nasceu ali, né? Exato. Então, eu sempre dizia que se um dia eu tivesse uma emissora de rádio, eu ia fazer o que era possível ser feito de melhor. E a gente investiu em Pato Branco... uma grana boa. Uma grana bacana, entendeu? Para fazer o que foi feito. Então, tecnicamente, hoje, a Viva, ela tem o que há de melhor em termos técnicos. Aí você, o projeto Alternativa deu um tempo e tal, como é que ficou a ideia? Então, hoje é Viva, é locada, né? O Isso. sinal, né? A programação, o horário está alocado para a rede, mas isso é o tempo quem vai dizer, né? Sim. O que vai acontecer no amanhã, porque o rádio é muito dinâmico. E outra, nós hoje, com a internet à nossa disposição, essa ferramenta fantástica, você consegue fazer hoje rádio em rede no Brasil inteiro, o mundo, o que você quiser fazer. Então, ninguém pode prever o amanhã. Não. Então, cidades do porte de Pato Branco que tem 4 emissoras na frequência modulada, sendo 3 comerciais e uma comunitária, 3 emissoras em amplitude modulada, que dentro de 2 anos elas vão passar a operar também em frequência modulada. O AM vai ser extinto, o AM vai desaparecer do rádio. Essa banda vão usar para o celular, parece? Parece que essa banda, as faixas, os canais 5 e 6 serão utilizados para telefonia celular. Pelo menos é o que... os projetos estão mostrando, né? Pelo menos o que está aparecendo aí. E as emissoras de AM vão passar a operar também em FM. Então você vai ligar o seu rádio lá em frequência modulada, você vai encontrar em Pato Branco, Itapuã, vai encontrar a Cidade, a Selinalta, vai encontrar Movimento, a Elite, vai encontrar a Comunitária, vai encontrar a Viva. Ninguém garante que amanhã depois Pato Branco não tenha uma Band FM, uma Transamérica, uma Jovem Pan, sabe, a Rádio T, a Rede Massa, que são emissoras que estão crescendo, né, e estão então, até porque o porte da cidade já comporta, entendeu? Então tudo é possível, tudo é possível, sabe? E hoje se faz rádio em rede muito bem, que a princípio o camarada, se não prestar bem atenção, ele vai achar que a produção é local. É verdade, muito bem feita hoje. Exato. É as ferramentas, né? Pena, vamos falar aqui da tua vida profissional também. Você é radialista, você me contava, depois de 45 anos você voltou para um banco escolar de faculdade. Eu com 45 anos de idade eu voltei para a universidade, fui fazer Direito, para conhecimento, para aprender mais, porque o rádio é um aprendizado permanente. Você está no rádio, você está ligado em tudo, você tem que ouvir muita notícia, você tem que ler jornal, você assistir telejornais, porque você tem que estar informado. Você tem que saber quem é o ministro das comunicações, tem que saber quem é o ministro da agricultura, você tem que ter core isso na cabeça. Você tem que saber quem é o governador, quem são os secretários do estado, do município. Isso que me comenta que está faltando isso hoje para os novos radialistas, não é? Eu não... Antigamente o radialista era mais
né? Porque, sobretudo nas AMs, né? Sim. Tinha que falar mais, conhecer mais. O AM é muito mais escola. Exige, né? Do que o FM, né? Porque o FM mais é abraço e alô. Mais e música, e né? música e tal. Tem que conhecer de música. Sim, de música, sabe? Pelo menos. Porque a matéria-prima forte do FM é a música. É a música. Hoje está mudando bastante, né? Tem bastante rádio FM aí fazendo programação de AM, né? Mas no AM é muito mais comunicação. Então, com 45 anos de idade, eu voltei para o banco de escola. Fui fazer minha terceira faculdade, fui fazer Direito, para um pouquinho mais de conhecimento, sabe? Para saber de leis, pelo menos. E aí, com 50 anos, eu me formei e até cheguei a atuar junto com uns colegas em Francisco Beltrão, mas realmente não era o meu forte, né? Direito. O direito. O operador jurídico tem que estudar bastante também e tem que ser mais psicólogo do que qualquer outra coisa, né? Porque você só lida com problemas dos outros, né? É verdade, tem que resolvê-los, né? E eu acabava levando para casa os problemas, né? Absorvendo para mim, né? Você para psiquiatra não. Exato, não. Psicólogo não. Não. E agora, recentemente, você também entrou no outro setor, que é o imobiliário, né, Peninha? Então, quando eu vim para Pato Branco, eu conheci aqui pessoas maravilhosas. Fiz uma amizade muito grande em Pato Branco e agradeço a Deus por isso. E eu conheci o Valmir Tartari, da Valmir Imóveis. Eu nunca esqueço, nós iniciamos nossas atividades profissionais legais na rádio dia 1º de março. E no dia 6 de março tinha um arrancadão na pista aqui de Pato Branco. E aí eu abri as portas da rádio, dei toda a divulgação para o evento e nas semanas seguintes todo o pessoal da diretoria daquela promoção daquele evento foram me fazer uma visita de cortesia e agradecer, né, lá na rádio, e foi lá que eu conheci o Valmir Tartari, da Valmir Imóveis, com quem a gente acabou depois, com a locação da emissora, formando parceria no setor imobiliário. Como em Francisco Beltrão eu conheço todo mundo, sei o CPF da maioria, conheço as parteiras dos caras lá, e aí eu fui em busca de áreas para serem loteadas lá. E estamos lá com uma grande parcela de contribuição no que diz respeito à construção de loteamentos. A pesquisa da Globo e também das prefeituras na época apontavam que Pato Branco e Francisco Beltrão, 2 municípios que tinham uma carência de em torno de 6 mil unidades, ou seja, 6 mil famílias que pagavam aluguel, mas que tinham um potencial, tinham um poder aquisitivo para absorver uma parcela de 800, 900 a R$1.000. Então, foi com esse pensamento que eu formei a parceria com o Valmir, e hoje a gente está já com alguns loteamentos concluídos e outros em andamento e outros por serem E como abertos. Você também não para, você foi fazer o curso de corretor de imóveis. Né? Aí até por uma questão de ética, né, e uma questão de respeito aos corretores imobiliários, para não ficar, sabe, à mercê da lei, eu fui fazer o meu curso de corretor imobiliário, TTI, né, técnico em transações imobiliárias. Recebi minha carteira agora recentemente aqui em Pato Branco, a definitiva, né? E ontem eu acabei me inscrevendo para mais um curso e vou agora fazer o de avaliador, que é mais uma extensão dentro do ramo imobiliário. Dentro do ramo imobiliário. Mas que sabe? Beleza. Porque hoje o avaliador ele é muito requisitado, sabe? Puxa. Em todos, como a gente até comentou na entrega das carteiras, que numa transação imobiliária você está realizando 2 sonhos, né? O sonho do que precisa vender, da pessoa que quer vender o seu patrimônio, e da pessoa que está comprando, adquirindo, né? sabe? Que ali
Está depositando grande parcela da sua vida. O suor, vezes, né? É o suor ali, né? O Então, resultado do trabalho, sabe? Sim. Entendeu? E quem casa, quer casa. E o mediador está ali para fazer esse Então, trabalho, né? aí que está o X da questão. Você é um técnico em transações imobiliárias, você está vendendo algo que o proprietário colocou preço. Mas existem muitas situações em que há necessidade de uma avaliação. Mas para isso você tem que ter o conhecimento. Conhecimento técnico. Não né? é o chute, Sim. não é chegar e dizer, não, eu acho. Eu acho que vale. Sabe? Tudo tem uma regra, sequência, né? São regras que você tem que seguir para chegar a um resultado. denominador comum, sabe? Então é o próximo curso que você vai fazer. A Agora próxima então, empreitada. estamos quase sendo da hora. E não está descartado ainda. Para finalizar, de onde vem tanta energia, Peninha? Você é um eterno estudante, né? Sim. Eu, na verdade, eu sou um curioso. Eu tenho sede de saber, de conhecimento, sabe? Não sou muito fã de leitura, sabe? De livros e coisas assim. Jornais eu leio todos os dias, isso não passa em branco. Mas eu tenho sede de conhecimento. E não está descartado ainda o curso de arquitetura. Arquitetura também? Você gosta? Eu tenho uma fascinação muito grande por construção, sabe? Tanto que no fundo da minha casa lá tem uma carpintaria, uma marcenaria, uma ferraria, o que você imaginar. Tem lá uma mecânica montada, que nas minhas horas de folga eu vou lá, sabe, tirar o estresse, né? Tem sobrado pouco ultimamente, mas você é muito atuante também, e além do mais, como lazer, faz trilhas, né? A gente no final de semana, sábado, normalmente sábado à tarde, né? Aí você pega o jipão e vai para o mato. Vai desossar, vai tirar o estresse lá, curtir a natureza com a galera, sabe? O off-road, né? Fora de estrada. Né? Fora de estrada. Nós devemos agora, inclusive em janeiro agora, participar do Transparaná. Depois tem o Catarinense. Né? No próximo ano são 4 etapas que estarão sendo cumpridas no calendário aqui no sul do Brasil, né? A gente vai fazer o Paulista também. O Catarinense, o Gaúcho e o Paranaense. Você acha tempo? Acha tempo, acaba achando, né? Você tem que... Tempo diz que a gente que o tempo que coordena ele. Você acaba fazendo, né? Você tem que se programar para isso, né, tio? Janeiro é uma viagem dentro do Brasil, né? Para conhecer, porque a gente precisa saber a história, sabe? Conhecer a história de cada região. Eu estou descendo o mapa brasileiro, estou vindo do Maranhão, já estou em Salvador, na Bahia, sabe? Já fiz todos esses estados para conhecer da costa brasileira, sabe? Para conhecer. Agora a próxima deve ser Manaus. E uma internacional, todo ano, em julho, sabe? Isso é interessante. Tem que, sabe? Sim. Aproveitar. Eu tô com 57, né, tio? Tá aproveitando bem, né? Tô com 57, eu não sei quanto tempo, eu espero que eu vou até uns 85 aí. Que eu chegue aos 85. Mas vai longe. Tem que se programar, tem que se organizar e achar tempo para tudo isso. Tá certo. Chegamos ao final do programa, cima da hora. Foi um prazer tê-lo aqui. Nós conhecemos um pouquinho de sua história, Peninha. E vamos em frente aí, que Deus te conserve saúde e vontade para você seguir em frente. E eu que eu consiga continuar tendo a parceria, a amizade, sabe, desse povo maravilhoso de Pato Branco, né? E queimando um ossinho de vez em quando. Exatamente. Que nem foi ontem à noite. Mas é muito bom sempre estar em Pato Branco, conhecendo pessoas, formando novas amizades. Eu disse ontem à noite e volto a repetir, eu sou um apaixonado por Pato Branco. Eu gosto daqui. Se eu pudesse, eu estaria permanentemente aqui. E deixou bons amigos aqui. Tem bons amigos? Tem bons amigos aqui, né? Continuo conquistando todos os dias, né? E é tão pertinho, né? Tá aqui, tá lá também. 3 vezes por semana, no mínimo, eu estou em Pato Branco. Então, eu venho, volto e tal, mas visito
empresas, continuo ampliando o meu círculo de amizades, continuo fazendo com que cada dia eu seja mais conhecido, sem intenção nenhuma, mas faz parte. Tá certo. Eu gosto disso. Obrigado. Conversamos assim com Peninha, hoje aqui no Biografias Nossa Gente. Semana que vem um novo convidado aqui no Canal 10. Um grande abraço e até lá!